Felipe César, eu sou engenheiro mecânico, também tenho formações na área de eficiência energética e trabalhei muito tempo também na prática da mecânica e da construção e manutenção de máquinas. Já há alguns anos venho trabalhando com projetos de inovação e surgiu uma grande oportunidade recente que foi o campanário high-tech. Movido pelo desafio de tornar o acesso à internet disponível, né, no município de Três Itilhas, dentro de uma característica artística, nós buscamos o desenvolvimento de um dispositivo, né, que se incorporasse a característica cultural, artística e arquitetônica da cidade. E que permitisse, assim, né, a seus estabelecimentos e também ao poder público disponibilizar o acesso à internet via Wi-Fi. Acabamos, né, encontrando inspiração no campanário. O campanário é um elemento artístico, um campanário é um elemento muito presente em toda a cultura, né, vinda desde a Europa, né, desde das regiões conhecidas como regiões do Tirol, que abrangem alguns países da Europa, com destaque para a Áustria e para a Itália. Há muitos e muitos anos se usa o campanário, né, ou Dachglocken, como elemento tanto artístico, mas principalmente elemento de comunicação. Que o campanário lá na Áustria é usado bastante como a comunicação, né? Antigamente o pessoal que trabalhava nas lavouras, nos campos, ficavam longe das casas e assim eles usavam o campanário com um sino para fazer uma sinalização do almoço, do horário do almoço ou alguma coisa que acontecia na casa, que precisasse algum socorro, até incêndios ou coisa assim, eles usavam o sino. Essa característica do Felipe, essa inquietude do Felipe em buscar desenvolver, em buscar a criação de novas ferramentas, novas máquinas, novos instrumentos, novas coisas, motivou a utilizar do campanário ou motivado pelo campanário, a trazer ele para um cenário atual. A atualidade, os anos em que estamos vivendo, a condição que a sociedade vive hoje,
é inclusive uma das bases colocadas pela ONU, né, pela Organização das Nações Unidas, de que é um direito das pessoas o acesso à internet, o acesso à informação. Nós buscamos atualizar o campanário. O campanário, que ao longo de anos e anos, séculos talvez, foi ferramenta de comunicação para os povos do Tirol lá na Europa, que veio para o Brasil e veio para os tempos modernos como simples adorno, né? Ainda usado como ferramenta de comunicação, mas principalmente como adorno, como peça artística, como peça de demonstração. Nós queríamos trazer ele para esse cenário, vamos se comunicar nos dias de hoje. E para isso nós encontramos tecnologias, algumas disponíveis facilmente no mercado, outras nem tanto, e precisávamos adaptar isso à condição do campanário. Precisávamos manter o campanário com essa característica cultural, com essa característica artística, com esse apelo à arquitetura e à beleza dos locais onde ele está, né? Não somente na cidade onde a gente vive, que é Três Itilhas, mas em todas as cidades do mundo onde existe essa cultura, né, de trazer essa conectividade que hoje tanto se fala para o campanário. Sendo assim, né, encontrando a oportunidade no edital Aldir Blanc, nós buscamos desenvolver um protótipo funcional do que a gente chamou de campanário high-tech, né? Um campanário versão 2022. Esse campanário high-tech, ele mantém todas as suas características artísticas, né? Tanto que foi desenvolvido em parceria com um artesão que tem experiência nessa área, né, que já tem um histórico, que conhece todas as características. Então, meu nome é Christian Moser, escultor aqui de Três Itilhas. Já fazem mais de 27 anos que atuo na escultura em madeira, que aprendi desde pequeno com meu pai. E desta vez enfrentamos um desafio diferente, que foi fazer esse campanário high-tech, que é um campanário, uma versão moderna. Unindo, né, o nosso conhecimento, o nosso desejo de se colocar equipamentos de última geração, de se permitir a conectividade de verdade, né, que as pessoas possam gerar conteúdo e publicar nas suas redes sociais ou na rede mundial de computadores. Então a gente acabou, né, mesclando essas duas características, o apelo artístico, né, que é o objeto, a figura visual, com aquilo que nós tínhamos de necessidade técnica. E aqui, nesse campanário aqui, a gente acabou mudando o sino, que é a ferramenta de comunicação, para colocar o roteador Wi-Fi, que hoje em dia é o que vai fazer a comunicação pela internet. Aqui nessa parte a gente acabou colocando uma madeira aqui, alguns detalhes diferentes, justamente para esconder um pouco esse roteador e as partes da fiação que ficam por baixo. É um campanário feito todo em madeira, a maioria da madeira aqui é cedro, e só o galo é em metal.
usa um pouco de ferramenta, que é a parte das serras e lixadeiras e o final a pintura, né, e coisa com selador, né. Mas a princípio é tudo manualmente, feito os desenhos primeiro, depois recortado, vai seguindo as etapas. Que equipamentos nós poderíamos colocar ou deveríamos colocar para que as pessoas ao redor desse campanário pudessem se conectar ao mundo via internet? Que tipo de internet nós precisaríamos usar? E mais, tudo é movido à energia elétrica. Como nós conseguiríamos permitir que a pessoa carregue seu dispositivo celular, carregue seu tablet ou até mesmo um notebook, talvez no futuro? Como que a gente pode permitir que ela carregue as suas baterias e utilizando de repente uma fonte de energia renovável, né? Como a luz do sol, que é o que nós acabamos utilizando. Todo esse cenário, né? O edital Aldir Blanc, esse desejo de trazer o campanário para uma versão moderna, né? Nós conseguimos então, ao longo dos últimos meses, desenvolver esse protótipo funcional, fazer com que ele funcione, que é o principal, né? O protótipo funcionou. E agora nós temos plenas condições de replicar isso em escalas maiores, tanto em relação a dimensões, a gente pode falar em escalas, né, quanto em relação a quantidades. Então hoje a gente pode dizer que, né, graças ao nosso trabalho e ao edital Aldir Blanc, que nos proporcionou essa condição, hoje se uma cidade, se um hotel, se uma praça quiser colocar dispositivos para conectividade via Wi-Fi que permitam carregar seus celulares via energia solar, mantendo todas as características culturais e artísticas daquele local, hoje existe essa possibilidade. E essa possibilidade chama-se campanário high-tech. Nesse campanário nós tivemos a preocupação de manter, né, o estilo do campanário sem mudar nada, né? Isso foi uma coisa muito importante e desafiadora, que comportasse todos os componentes e sem tirar muito o aspecto dele, né? O campanário, né, o campanário high-tech, ele ainda é uma obra de arte, né, mas ele adiciona, né, foi adicionada a essa obra de arte todas as características de tecnologia possíveis para a conectividade. Então, dentro desse campanário, que visualmente ainda é um campanário como qualquer outro, ele tem lá um dispositivo que permite você conectar teu celular ou teu dispositivo via Wi-Fi. Você consegue fazer dele, né, algum tipo de ferramenta de instrução para alguém que possa chegar e querer buscar algum tipo de informação. E também é uma ferramenta que permite você carregar o seu celular, né? Dentro das características do campanário, nós acabamos incorporando então coletores de energia solar e permitindo que essa energia solar seja utilizada, né, tanto para consumo do próprio sistema, quanto para a recarga do seu celular.
Então a ideia, né, a ideia toda é de que esse campanário high-tech, que ele possa, né, integrar uma condição de sustentabilidade na cidade ou no estabelecimento onde ele for instalado. Então, podemos imaginar que esse produto, campanário high-tech, que se, por exemplo, for instalado num hotel, de repente um hotel que tem lá suas trilhas, né, um hotel fazenda, por exemplo, que esse campanário ele possa ser incorporado a toda a arquitetura local, dentro de ambientes, fora, em espaços externos, espaços internos. Ele vai ainda parecer uma peça artística, e mesmo assim as pessoas vão ter lá um ponto de apoio, né? Um ponto que pode tanto, né, manter-se conectado para passar informações para quem quiser pelas redes, e também recarregar seus dispositivos, né? Poder fazer uso de toda a tecnologia que está aí à nossa disposição, né? Mas que para a gente usar a tecnologia a gente precisa do quê? Conexão com a internet e energia elétrica, e o campanário vai ter. A proposta do projeto, né, do desenvolvimento desse protótipo funcional do campanário high-tech, ele permite, inclusive, né, que entidades representativas, culturais, né, e até mesmo artistas que já trabalham com o campanário permitem o acesso a esses artistas, a essas entidades, de incorporar um novo produto ao seu portfólio. Agora, além do artesão poder fabricar um campanário, que seria basicamente um artigo decorativo, né? Agora ele pode, além de vender um artigo decorativo, ele pode vender um artigo de conexão, de conectividade. Então ele acaba ganhando novos concorrentes, ganhando novos mercados, então isso acaba estimulando também, né, todo esse cenário artístico que pode se criar, né, em função do campanário, que historicamente tem esse apelo, né, de confecção artesanal. O campanário desse high-tech, assim, com internet e tudo, ele possibilita a pessoa que for fazer, né, o campanário e agregar valor nele, né? Essa modernização do campanário, ela vem de encontro a uma das premissas colocadas pela Organização das Nações Unidas, pela ONU, né, que é a democratização do acesso à internet. Então, se nós temos agora um objeto, né, com características né, artísticas que podem ser inseridas em determinados ambientes, onde, por exemplo, um roteador Wi-Fi ou uma placa de energia solar não se integravam, agora existe essa possibilidade de se colocar um elemento artístico que permita a conectividade, né, sem estragar as características daquele ambiente. Então a ideia realmente é esse apelo da democratização do acesso à internet, de permitir que qualquer entidade ou qualquer pessoa, né, que queira colocar um ponto de acesso à internet, né, possa fazer isso de um jeito diferente, de um jeito que traga um estilo próprio, né, que é esse estilo realmente do apelo dessa cultura, né, tirolesa do campanário. Essa modernização do campanário, ela vem de encontro a uma das premissas colocadas pela Organização das Nações Unidas, pela ONU, né, que é a democratização do acesso à internet. Então, se nós temos agora um objeto, né, com características né, artísticas que podem ser inseridas em determinados ambientes, onde, por exemplo,
um roteador Wi-Fi ou uma placa de energia solar não se integravam, agora existe essa possibilidade de se colocar um elemento artístico que permita a conectividade, né, sem estragar as características daquele ambiente. Então a ideia realmente é essa, né, esse apelo da democratização do acesso à internet, de permitir que qualquer entidade ou qualquer pessoa, né, que queira colocar um ponto de acesso à internet, né, possa fazer isso de um jeito diferente, de um jeito que traga um estilo próprio, né, que é esse estilo realmente do apelo dessa cultura, né, tirolesa do campanário. O cenário dos últimos anos, com toda a pandemia de Covid-19, trouxe à tona, né, novas economias, novas prioridades na vida das pessoas. E o cenário cultural e artístico foi um dos mais impactados, né, e toda essa, né, todo esse cenário impactado, né, assim, direta e indiretamente, gerou perdas para os artesãos que trabalhavam com isso, né? Então, o artesão que vendia campanário, ele foi impactado, né? A pessoa que tinha dessa cultura, né, né, que tem como base, né, toda essa base do Tirol, essa base europeia, ele também sofreu esse impacto, né? Então, o objetivo do campanário high-tech, né, ele também, né, um dos objetivos é permitir com que essas pessoas que trabalham nesse cenário, que elas possam realmente gerar uma renda diferente, que foi impactada pelo Covid, né? Então, a gente tem informações de que um campanário convencional, né, ele é vendido hoje no mercado em torno, num valor próximo de 6 salários mínimos, 6, 7 salários mínimos, dependendo da dimensão, mais ou menos. A expectativa é de que o mesmo campanário que era vendido por 6 salários mínimos, um campanário tradicional, né, aquele apelo artístico, se ele tiver o apelo da conectividade, esse apelo da sustentabilidade com a energia renovável, que ele pode duplicar o seu valor. Então, o artesão que utilizar dessa tecnologia, de incorporar essa tecnologia, de modernizar a sua peça artística, né, com o Wi-Fi, com a tecnologia de energia renovável, ele pode duplicar seu faturamento. Ele pode vender um produto que ele venderia por 6 salários mínimos, ele pode vender a 12, 13 salários mínimos, incorporando produtos já existentes no mercado e que agora é uma tecnologia conhecida, graças ao desenvolvimento desse protótipo funcional. Uma das características, né, que vem muito à tona, né, inclusive uma das pautas do próprio edital Aldir Blanc, diz respeito à acessibilidade. A palavra acessibilidade, ela é bastante ampla, né? Existe um conceito muito amplo de acessibilidade. A gente pensa num primeiro momento no cadeirante, né, um carrinho de bebê, a questão dos acessos físicos a, de repente, algum deficiente visual, alguém com dificuldade de locomoção, né? Também o pessoal pensa na questão do braille, né? A questão para o pessoal que tem deficiência visual, enfim, N medidas de acesso para todos, né? Para que todas as pessoas tenham essa possibilidade de acessar a tudo, né? Principalmente aquilo que é público. Acabamos de conectar, o Wi-Fi funcionando, carregando, tudo certo. Wi-Fi funcionando, carregador funcionando, tudo certinho.
O campanário high-tech ele vem trazer essa acessibilidade a todos, mas a acessibilidade da informação. Né? Não significa de que ele vai ser restrito a uma ou outra pessoa, muito pelo contrário, ele está lá para ser utilizado por todas as pessoas. Né? Ele vai inclusive favorecer o acesso à informação ou dar mais ferramentas de acesso à informação para qualquer pessoa que queira visitar, por exemplo, um museu, uma praça, né? Ou até mesmo nas ruas de uma cidade. Ele traz, né, como ele tem essa fonte de energia e essa conexão com a rede, ele pode trazer essa informação em tempo real, atualizada a todo minuto. Então essas medidas de acessibilidade elas são inerentes aonde vai ser instalado, né, tem que ser pensado num local que qualquer pessoa possa chegar próximo do campanário high-tech, e quem chegar perto do campanário high-tech vai estar acessando o mundo todo. Essa que é a ideia, né? Claro, dependendo de um dispositivo celular, mas hoje, né, todas as pessoas, né, todo mundo que está circulando pelas ruas vai ter um dispositivo como esse no bolso para poder usar como uma ferramenta de acesso.